Daniela, começando então, com esse novo decreto vigente, qual a expectativa da prefeitura quanto ao número de novos contaminados por dia? Rafael, nós estamos atendendo hoje por volta de 150 pessoas dia na unidade Sentinela. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos um aumento muito considerável dos pacientes que buscam pelo atendimento e ainda pelos pacientes que são notificados. Aquele paciente notificado é aquele paciente que apresenta algum sintoma sugestivo ao Covid. Então, esse paciente, ele é notificado, ele passa pelo atendimento médico, o médico faz todo o preenchimento de documentações do protocolo que vem do Ministério da Saúde, não somos nós quem criamos esse protocolo, e daí ele determina quando é que será feito o exame desse paciente. O exame do paciente, ele pode acontecer no 3º dia, ele pode acontecer no 10º dia, ou ele pode acontecer no 14º dia, a depender do sintoma do paciente. Muitas das vezes a pessoa fala, estou com sintomas faz 3 dias, mas às vezes ele sentiu alguma coisa que o médico ali, ao perguntar, né, qual é a situação dele, ao fazer aquele questionário, aquela anamnese, ele entende que o sintoma veio anterior a isso. A nossa expectativa ainda por essa semana é que nós tenhamos um aumento ou que a gente continue com esses números altos como estamos. Isso daí, com certeza, o vírus não anda sozinho, o vírus anda nas pessoas e isso é resultado da aglomeração das pessoas. Então, às vezes vai na casa de um vizinho, porque é um vizinho, porque é conhecido, o vírus não tem rosto, né? A gente não sabe quem está contaminado ou não e ainda existe as pessoas que estão assintomáticas. Então, ainda por essa semana, nós estamos aguardando que esse número ele seja grande. O número de atendimentos hoje, até o meio-dia, tinha sido de 101 pessoas e até o meio-dia nós já tínhamos 10 pessoas positivas. Então nós precisamos que as pessoas parem de circular para parar de transmitir o vírus, principalmente aquelas pessoas que estão em isolamento, por terem tido contato com algum caso positivo, e a gente tem encontrado bastante desobediência nessas pessoas em isolamento. E ainda estamos com os 100% dos leitos ocupados? Estamos sim com 100%. Infelizmente, ontem nós tivemos 2 óbitos, um não estava no hospital aqui de Guaxupé, estava em Ribeirão Preto, como foi anunciado pelas redes sociais, pelas mídias, e o outro estava aqui no hospital internado desde o dia 26/12. Mesmo assim, nós ainda estamos com 14 vagas ocupadas, porque tivemos esse óbito, mas teve outra pessoa que subiu para UTI. Hoje temos 7 pacientes de Guaxupé, 1 paciente de São Pedro da União, 2 pacientes de Guaranésia, 3 pacientes de Juruáia e admitimos 1 paciente agora de Arceburgo no período da manhã e estamos com 100% de lotação. Certo. Quanto a essa conduta dessas cidades vizinhas, isso, inclusive a gente até na última sexta-feira, ocorreu uma reunião na MOG com os prefeitos dessas cidades circunvizinhas que utilizam também a Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé. Sabe nos informar se o protocolo aplicado em Guaxupé foi exatamente o mesmo que está sendo aplicado em outras cidades? O protocolo aplicado em Guaxupé, ele é um protocolo do Minas Consciente. Tá? Então, se eu não estou enganada, o único município da microrregião de saúde, microrregião são aquelas cidades que são dependentes do Hospital de Guaxupé, que o Estado e a União encaminham recurso financeiro para o Hospital de Guaxupé para que eles possam usar a estrutura daqui nas questões de média e alta complexidade, nesse caso da UTI. Cabo Verde não está inserido no plano Minas Consciente nessa situação, então ele tem a autonomia de seguir a deliberação 17. O que é isso? É mais restrito ainda que o Minas Consciente. Todos os municípios da macro-região sul, para quem acompanha o programa Minas Consciente vai entender do que eu estou falando. A macro-região sul, que compreende Alfenas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Guaxupé, enfim, ela está na onda vermelha. A classificação do Minas Consciente ela é feita por micro-região. O que é isso? É aquela cidade que é referência em saúde para as outras cidades. Então, Guaxupé é referência para mais 7 cidades. Essas 7 cidades estão inseridas no Minas Consciente e devem seguir o protocolo desenhado por estatísticos e infectologistas do mais alto gabarito do
da Secretaria de Estado de Saúde. Então elas devem seguir. Tá? Quanto ao decreto também ou não? Justamente o decreto, ele é a onda, o nosso decreto hoje, ele é a onda vermelha do Minas Consciente, que é onde estamos inseridos. O Minas Consciente colocou esse decreto como vigência do dia 9 até o dia 19. São 10 dias. Todas as quartas-feiras acontece uma reunião no Comitê de Operações Especiais do Estado. Quem participa? Secretário de Estado de Saúde, infectologistas, estatísticos e o Ministério Público fazem essa reunião. Daí, apresenta-se o cenário da saúde no estado de Minas Gerais como um todo. E aí eles olham todas as particularidades, inclusive se não tem leito aqui, aonde tem leito. Se não tem leito em Alfenas, aonde tem leito. Tem que procurar o leito no estado todo. E daí eles lançam a onda do Minas Consciente. Então, quando a gente está na vermelha, a gente não está vermelho porque é Guaxupé, Guaranésia, Juruá e Muzambinho. A gente está na vermelha, na micro, considera-se esses 8 municípios. Na macro sul, que é o que todo está contaminando, né? Que é chamado de RT. O quanto que uma pessoa consegue contaminar quantas outras. O RT bom é abaixo de 1. O RT da região sul estava em 1,6. Ou seja, uma pessoa estava com capacidade de infectar quase 2 pessoas. Quanto a nesse quadro que você citou aí, com 100% de ocupação, em caso de uma nova necessidade, eu preciso de mais um leito no caso, como que deve ser procedido? Essa pergunta é muito pertinente, Rafael. Infelizmente, não é apenas um desejo do prefeito ou do secretário de saúde ou de quem quer que seja. Para a gente ter um leito de UTI funcionando, seja um leito normal, seja um leito Covid, nós precisamos de autorização da vigilância estadual e precisamos de autorização do Estado para ter um leito funcionando. Por quê? Porque essa vaga, ela é disponibilizada, ela precisa aparecer no painel de controle do Estado. Então não basta colocar lá um respirador, colocar lá um monitor de parâmetros, ter uma cama e ter os profissionais. A gente precisa ter autorização para ter esses leitos e, acima de tudo, nós precisamos do recurso humano. Isso nos últimos dias foi muito falado e muito comentado. Tanto a Santa Casa quanto a Prefeitura de Guaxupé, nós estamos perdendo funcionários afastados, né? Nós estamos com funcionários afastados, com sintomas do vírus, são seres humanos como todo mundo, né? Então diferente, né? Eles estão ainda com um contato verdadeiro com o vírus. A gente sai na rua, aquela pessoa que cruza com a gente pode estar ou não infectado. Eles estão cruzando de fato, eles estão cuidando de fato de infectado. Então, nós temos poucos recursos humanos, as pessoas estão exaustas. A unidade Sentinela iniciou em março, até hoje nós não fechamos nenhum dia. Ela abre todos os dias, das 7 da manhã às 4:30 da tarde. Então os profissionais que estão lá também estão exaustos. Não é só abrir um leito de UTI, porque a mesma coisa acontece. O leito de UTI é o que a gente gostaria de não precisar usar, né? Teste não é remédio e leito de UTI não é a solução. O que nós precisamos é a conscientização da população de forma que elas se previnam para não se contaminar. Certo. Quanto à estrutura da Prefeitura e da Santa Casa, após 10 meses, o que podemos falar que mudou ou melhorou? Rafael, nós fizemos um investimento, nós que eu digo SUS, de 2.300.000. 2.300.000 em equipamentos, em medicação, em recursos humanos para pagar plantonistas. Toda a rotina mudou. Para você ter ideia, até os vasos sanitários que são utilizados dentro do pronto atendimento, do hospital, eles têm que ter um tratamento diferenciado, né? A pessoa utilizou o vaso sanitário, joga-se ali um produto diferenciado. Por quê? Aquela pessoa pode estar contaminada ou ela está contaminada. Então, é muito trabalho. Nós o Guaxupé, a vida inteira teve 9 leitos de UTI. Desde quando se abriu UTI em Guaxupé, foram 9 leitos SUS e um leito particular. Nós abrimos mais 10 leitos, que ficamos com 19. 9 UTI geral, 10 leitos de Covid.
E na última semana, mais 4 leitos Covid. Então, hoje, soma-se 23 leitos. Isso todos com respiradores? Todos os leitos com respiradores, até porque a gente não tem nem autorização para isso. Nós fizemos uma compra de respiradores lá atrás, quando o Brasil estava com problema de comprar respiradores. E aí eu não vou dizer que nós somos melhores nem diferentes que ninguém. Eu vou dizer que nós tivemos muita fé, muita ousadia e a mão de Deus, porque nós conseguimos receber esses 10 respiradores. Então a Santa Casa tem se desdobrado junto com a Secretaria de Saúde. Nós fizemos, isso só foi possível porque fizemos um trabalho em conjunto. O Conselho de Saúde, que aprovou o repasse desses 2.300.000 e aprovou o plano de trabalho para que a gente conseguisse fazer a compra de tudo isso. Certo. Quanto ao critério utilizado para a elaboração desse novo decreto, como que justifica, por exemplo, uma loja de capinha de celular estar aberta, enquanto outros estabelecimentos, talvez de maior necessidade, fechados? Rafael, a loja de capinha de celular, se ela tivesse cadastrada no CNAE como uma loja de capinha de celular, certamente ela não estaria aberta. Ela presta algum outro tipo de serviço de manutenção. Como eu disse, o Minas Consciente que determina quais são os serviços essenciais. Não é o município de Guaxupé. Então, quando o Guaxupé entende que não deve seguir o Minas Consciente, nós só temos um caminho, que é a deliberação 17. A deliberação 17 é uma deliberação mais restrita, mais rigorosa. Ah, mas tem jeito de ser mais rigoroso do que vocês estão sendo? Tem. Infelizmente tem. E assim, nós no comitê, desde março, a gente vem trabalhando para conseguir equalizar saúde econômica com a saúde física. Estivemos abertos por bastante tempo. Agora, como que nós podemos fazer se as pessoas hoje, eu não estou dizendo o comércio, estou falando das pessoas, as pessoas são indisciplinadas. Hoje não tem uma pessoa que não saiba o que é coronavírus. Ou pelo menos que não tenha ouvido falar. Às vezes a pessoa não sabe o que é, mas já ouviu falar, aquela doença. A gente precisa se cuidar, precisa usar máscara. Então, esse decreto, ele não foi um decreto feito por base do achismo, nem esse, nem um outro que a prefeitura já editou. Ele não foi um decreto, vamos decidir abrir aquilo ou aquilo outro. Não. O site do Minas Consciente está aí. Várias pessoas já tiveram acesso, já olharam, já chegaram para conversar com a gente. O que nós podemos ser, além do Minas Consciente, mais restritivo do que está sendo lá? Então, eu posso abrir o que está escrito lá, o que não é essencial? Não posso. Eu posso ser mais restritivo? Sim, eu posso. Neste momento, é isso que nós estamos vivendo. Isso aí seria arbitrário. A prefeitura poderia escolher manter o Minas Consciente ou pelo Código 17, conforme você disse. O 17 é mais rigoroso. Tudo bem, mas aí a prefeitura mesmo poderia escolher entre um ou outro. Eu acho que essa palavra, dessa forma escolha, ela é uma palavra um tanto quanto perigosa. Eu acho que foram feitos muitos estudos. E aí, mas vocês não têm estudo científico? Temos sim. Temos sim. Já pediram pra gente expor nós não vamos expor nome das pessoas, nós não vamos. O que podemos falar? Da idade. O Rodrigo falou muito bem falado na primeira live que ele fez. A população de 21 a 50 anos é a população mais infectada de Guaxupé, infelizmente. Mais concentrado ainda entre 21 e 35 anos. Então, o Minas Consciente, ele tem estatísticos. Tem live do secretário de Estado de Saúde toda semana que está disponível no Facebook. Ele apresenta todos os dados estatísticos. O Estado tem condições de enxergar aquilo que a gente não enxerga. Uma hora, Rafael, os leitos aqui, eles iriam acabar como o de Alfenas na semana passada estava 90%. Agora, nós precisamos que o Estado olhe para todos os dados aos quais nós não temos acesso e eles sim. Certo. Pela manhã, um ouvinte entrou em contato conosco dizendo que denunciou uma festa para a Guarda Municipal e ficou de olho para saber se fariam algo. E, para surpresa, nada foi feito. Não seria mais efetivo tentar multar e evitar essas aglomerações do que fechar o comércio? Pergunta de ouvinte hoje pela manhã, porque a gente tinha anunciado que o Rodrigo viria. Ok. O Rafael, é o seguinte, a gente tem recebido várias denúncias, tá? As denúncias, elas são acatadas sim. Se ele está dizendo que a guarda não foi, é importante, inclusive, depois você pode manter a pessoa no anonimato, lógico, porque se ele fez uma denúncia, não sei se ele quis se identificar ou não, pra gente entender o que aconteceu, mas a guarda, ela tem atuado.
O que nós não vamos fazer, de maneira alguma, e essa não é a característica que nós trabalhamos e não vamos trabalhar, nós não seremos agressivos em momento algum. A gente faz a notificação administrativa, quando é necessário, dentro dos rigores da lei, porque nós não podemos sair fazendo coisas que não estejam em lei. A gente faz a cassação do alvará? Sim. Então, as festas, existe aí, assim, eu não sou da área, mas enfim, seria melhor até que o Major Márcio pudesse responder essa pergunta para vocês. Mas assim, da guarda entrar numa festa particular, uma festa fechada, hoje, neste momento, está acontecendo uma reunião, que eu deixei a reunião para vir para cá, uma reunião com os nossos agentes de saúde, que nós vamos retomar o serviço nas ruas, que eles fizeram tão bem feito no final do ano, pedindo para as pessoas colocarem máscara, pedindo para se distanciar nas filas. Nós vamos retomar esse trabalho. Agora, recebemos sim denúncias, fomos atrás de denúncias. Ontem, a gente, eu acho que ontem foi domingo, né? Ontem a gente recebeu algumas denúncias, nem todas as denúncias eram verdadeiras. Infelizmente, Rafael, ainda existe esse tipo de trote. É um absurdo, né? Tá? No É um absurdo. desse, ter alguém é um absurdo. Infelizmente, ainda existe isso. Ou também aquela pessoa que denuncia, a hora que a guarda chega, que os fiscais da vigilância chegam, as pessoas já se organizaram para acabar com aquela irregularidade. Certo. No próprio decreto, impede a realização de cultos religiosos e missas. Porém, a catedral tem realizado com um contingente bem reduzido. Foi flexibilizado no decreto também ou não? Olha, não houve flexibilização no decreto. O decreto, ele foi publicado e ele está vigente. Para todos que acompanharam, e foi um assunto muito, muito comentado, né, na última semana, essa situação dos encontros religiosos, eles seguem a regra que está no protocolo. O protocolo, ele é vigente, o decreto, aliás, o decreto, ele está vigente. E toda e qualquer lugar que houver irregularidades, nós faremos as nossas notificações, nós faremos a conversa, nós pediremos que a pessoa se enquadre no decreto. Certo. Pergunta de ouvinte aqui também, o Gabriel está perguntando como que Guaxupé vai se preparar para a realização do Enem, já que o MEC não adia os dias de prova. Ontem, domingo, nós nos reunimos no gabinete. Uma das pautas foi exatamente essa. Não está na nossa capacidade de governo deliberar ou não pelas provas do Enem. Nós não podemos tirar o direito de uma prova que é a nível federal, que em todos os lugares acontece na mesma data. Sabemos que se o cidadão não fizer a prova aqui, não sei nem se há tempo, mas se houver tempo, ele fará em outra cidade. Não cabe a nós, e sim ao Ministério da Educação, deliberar sobre as provas do Enem. Então, o que nós pedimos, inclusive encaminhamos um ofício à coordenação, foi até a secretária de Educação que recebeu, é que todas as medidas de segurança sejam cumpridas, que haja disciplina. E aí tem uma questão que neste momento ela é soberana, né? É o livre-arbítrio da pessoa ir ou não fazer a prova. Mas é o pedido nosso, que estando lá fazendo a prova, que não tire a máscara para nada. Porque é quando a gente tira a máscara para tomar só um golinho de água, é onde, infelizmente, a gente pode se infectar. Portanto, se o próprio Ministério da Educação bater o pé que vai ter realmente o Enem, não vai ser adiado e manter a data, o Guaxupé também vai ser obrigado a ter. Como que vai ficar nesse tipo de situação? Nós não podemos, eu já disse bem, o que é federal, né? A gente não pode tirar o direito do cidadão de fazer essa prova. Essa prova é só um dia, não tem como remarcar só para o município de Guaxupé. O que a gente vai pedir é que os protocolos sejam cumpridos. Tá, voltará a ter barreiras na entrada da cidade? A pergunta é do Toninho da Aruera. Olha, por hora, a gente não vai retomar as barreiras. Por que nós não vamos retomar as barreiras? Primeiro, que nós não podemos tirar o direito de ir e vir do cidadão. E segundo, e desde o começo nós não tiramos esse direito. Os carros eram monitorados, as pessoas eram orientadas e realizava-se a aferição da temperatura. Hoje, um dos sintomas que menos aparece, não sei nem se eu posso dizer assim, mas que pode não aparecer em alguns casos, é a febre, é a temperatura. Então, no começo, tinha febre, coriza e dor de garganta, sintoma de Covid. Febre, coriza e dor de garganta era sintoma de Covid. Hoje já não mais. Hoje tem gente que sente só dores nas pernas, tem gente que tem diarreia, tem gente que só tem a coriza. Então, fazer uma barreira hoje para aferição de febre é uma barreira que ela não vai surtir efeitos. Então, hoje é dessa forma.
todos os dias, Rafael. Todos os dias nós estudamos, todos os dias eu falo com o médico da unidade Sentinela Aviação, todos os dias a gente está de olho em todos os protocolos que eles mudam. O protocolo não muda todo dia, mas assim, já tivemos, eu acho que 8 mudanças de protocolos que vêm de cima para baixo. Agora apareceu mais um sintoma. Se for necessário, se falar, a febre está em evidência e está vindo isso e agora está apresentando, nós vamos voltar. Nós vamos voltar, mas agora, nesse momento, não é necessário. Há alguma classe que está sendo mais afetada com a pandemia? Alguma classe social? A pergunta é até do Tigrinho, ouvinte nosso. Eu acho que o trabalhador em geral está sendo afetado, né? Todo mundo está sendo afetado, não tem uma ou outra que está sendo. Eu não tenho esse conhecimento para falar se é uma ou outra, mas todo mundo está em sofrimento, né? O comerciante está em sofrimento, o trabalhador está em sofrimento e a contrapartida disso também existe. Infelizmente, eu falei isso no sábado para um jornal e vou dizer aqui. Infelizmente, nós temos ainda pessoas que vão ao posto de saúde, unidade Sentinela, e as pessoas estão atrás de atestado. Infelizmente existe, não são todos, graças a Deus não é a maioria, mas tem uma pequena parcela que vai lá atrás de atestado ainda, né? Qual a influência que a eleição e as festas de final de ano têm no quadro atual de Covid em Guaxupé e também na nossa região? A pessoa circulou, o vírus circula junto com ela. Então tem influência? Obviamente que sim. Obviamente que sim, mas as festas em casa, porque às vezes as pessoas não estão na rua, mas elas estão fazendo uma recepção ali de 5 amigos em casa. Então o vírus não anda sozinho. Se a pessoa andou, se a pessoa aglomerou, se ela fez contato, por que existe no protocolo escrito que o distanciamento tem que ser de 2 metros e que no mínimo 15 minutos para ocorrer a infecção? Porque é neste tempo que os aerossóis, que é o quê? Aquilo que sai da boca, as partes leves que ficam no ar que contaminam a outra pessoa. Então está na rua, você está na rua, você não sabe quem está contaminado ou não. Existe influência? Obviamente que existe. Nós não temos que ser hipócrita e dizer que não, né? Aí vai de cada um que se aglomerou, vai de cada um que saiu e deixar claro, a aglomeração não é só a festa de final de ano. Quando você convida 5 pessoas, 6 pessoas, 3 pessoas para ir na sua casa, você está aglomerando, você não sabe se a pessoa está contaminada ou não. Algumas prefeituras já manifestaram a compra para vacinar a população local. Há alguma informação relevante quanto à vacinação em Guaxupé e se tem alguma expectativa? Hoje pela manhã, o primeiro contato do dia que eu fiz foi com o Instituto Butantan, conversei com a Karen lá, assistente de diretoria, na intenção da aquisição das vacinas. Ela me explicou muito bem que na última sexta-feira o Ministério da Saúde pactuou com o Butantan também pela compra da vacina, mas que ainda era possível que a gente enviasse uma carta de intenção de compra dessas vacinas. A vacina Coronavac, que é a que está sendo produzida em parceria com o Butantan, são 2 doses, então faz a primeira dose, entre 14 e 28 dias a segunda dose. Então nós mandamos sim, hoje pela manhã, uma carta de intenção assinada pelo prefeito Weber para aquisição de 110 mil doses de vacina. Em 3 dias, nós podemos ter aí um resultado positivo com relação a essa aquisição das vacinas. Precisamos aguardá-los porque eles entraram com um pedido de autorização emergencial da vacina aqui no Brasil. Então estamos aguardando. A Alfenas também fez dessa mesma forma. Hoje recebi contato de colegas secretários que pediram o caminho e, em sendo possível, nós faremos aquisição sim das vacinas. Em caso do aceite por parte da Anvisa do Coronavac, tem uma data plausível para falar assim, por exemplo, ok, foi autorizado o uso emergencial, em quanto tempo pode falar que vai começar a vacinação em Guaxupé? A vacinação, ela tem que ser autorizada, primeiramente, pelo Ministério da Saúde. Não é o fato só de comprar a vacina, eu tenho que poder vacinar. Então a mesma coisa, o estado de São Paulo, que vem falando há quase um mês sobre a vacinação, que estão comprando, fecharam e pactuaram, precisa ter autorização. Nós não podemos sair vacinando antes que se diga que pode vacinar. Então está proposto para que a liberação disso aconteça do dia 20 de janeiro até, se eu não estou enganada, acho que 10 de fevereiro, para iniciar essa vacinação.
Tudo depende, é a mesma situação lá atrás dos testes rápidos da Covid. Nós fizemos uma compra, essa compra foi frustrada, teve saqueamento no aeroporto e depois conseguimos comprar e hoje a gente compra com maior facilidade. Então nós esperamos que essa liberação saia rápido. Guaxupé é um dos municípios que fará a compra da vacina, que tem a expectativa de compra da vacina e, se Deus quiser, se tudo der certo e se as datas da Anvisa, juntamente com o Butantan, forem cumpridas, a gente começa aí na primeira semana de fevereiro, possivelmente, a vacinação. E essa, no caso, tem algum privilégio, porque Guaxupé manifestou o interesse de compra, logicamente, depois de Alfenas e várias cidades do estado de São Paulo. Mas isso é por ordem, teoricamente, de chegada, de pedido, de solicitação, como que é feito? É por ordem de pedido de solicitação, tá? Até dia 6 não havia ainda a manifestação do governo federal pela autorização da compra dessas vacinas por parte individual dos poderes públicos. No dia 6, o presidente Jair Bolsonaro emitiu um documento, que eu nunca lembro o nome, mas dizendo que o poder público poderia sim adquirir essas vacinas, não só essa, como outras que foram fora do país, que foram credenciadas, né, para uso. Então, por isso, a gente só fez depois que a União falou que podíamos comprar. Eu entrei em contato com a Regional de Saúde em Alfenas antes desse período, antes de entrar em contato com o Butantan, e eles pediram para a gente aguardar, que ainda não estava liberado que os municípios tivessem essa autonomia para compra. Qual que seria o valor dessas 110 mil doses que Guaxupé teoricamente reservou? Isso daí é uma coisa muito complicada, né? Porque eles fazem a tua reserva de vacina, eles fazem a tua intenção de compra, mas eles não te passam o preço fechado da vacina. Isso porque depende da capacidade de produção, tá? Depende da capacidade de produção. Mas por uma expectativa por volta de R$34 a vacina. Por dose? Tá, pelo atual momento, não seria interessante um consórcio com os municípios que utilizam a Santa Casa de Guaxupé e providenciar um hospital de campanha? Para que seja feito um hospital de campanha, como foi feito em várias outras cidades, a gente precisa, como o Rio de Janeiro foi feito e foi desmontado, sem uso, enfim, a gente precisa da autorização do Ministério da Saúde. Por que isso? Se a gente não tem a autorização para fazer, caso haja também uma superlotação de pacientes nesse hospital, eu não tenho autorização e eu não tenho para onde transferir esses pacientes. Então não é uma coisa que é uma decisão isolada do município. Lá no início, antes de fazer a ampliação dos 10 primeiros leitos de UTI Covid, depois dos 14, eu fiz a consulta junto à Regional de Saúde para que a gente pudesse fazer sim um hospital de campanha. Acontece que, para fazer esse hospital de campanha, precisa do credenciamento. Para você ter o credenciamento, você tem que ter o espaço pronto. Para você ter o espaço pronto, você precisa ter tudo, inclusive equipe. Como que se monta um hospital de campanha se você não sabe se ele vai ser aprovado ou não? Você monta e depois desmonta, o recurso financeiro ele é grande e recursos humanos que hoje a gente tem dificuldade em encontrar. O que aconteceu com os comerciantes que foram notificados nos últimos dias, principalmente no último sábado? Eles serão multados? Você sabe informar o valor dessa multa? Olha, a multa é por UFM, né? Unidade, eu sei qual é o valor do UFM, né? Está escrito, inclusive no decreto tem o valor do FM. Eles foram notificados, sim, né? Então provavelmente essa notificação ela gera uma multa que ela é passível de ser de recorrer, enfim, todos os trâmites de uma multa do município em qualquer momento, seja ele de um terreno que esteja não cumprindo as regularidades do Código de Postura, mas existe um decreto. Aqueles que não cumpriram o decreto, eles serão avaliados administrativamente. As pessoas que não utilizam máscaras estão sendo multadas? As pessoas que não utilizam máscaras, elas estão sendo advertidas, né? Elas estão sendo advertidas. Então, infelizmente, não é todo mundo que anda com um documento,
né? Você pede o documento e o que deveria usar, né? Porque isso é lei, você estar com o documento, você tem que estar com o documento, mas não são todas as pessoas que estão com o documento, então fica muito difícil a gente conseguir fazer essa multa. Hoje a nossa reunião, inclusive, foi sobre isso, como é que faremos com essas pessoas de forma preventiva, de forma educativa. Rafael, nós não queremos multar ninguém, nós não queremos multar nem o cidadão, nem o comerciante, muito menos o comerciante. O que nós queremos é que as pessoas tenham consciência. Essas pessoas que estão na rua, sentadas na praça, elas estão atrapalhando o comércio e atrapalhando a saúde da população. As lojas que estão fechadas agora terão algum benefício junto à administração local? Por exemplo, maior prazo para pagar taxas e impostos desse começo de ano? A pergunta é da Marcela. Rafael, eu não sou a melhor pessoa para fazer essa resposta. Tá? O comitê vem discutindo isso também, só que assim, eu não tenho conhecimento da questão da taxação do município, eu sou secretária de saúde, é uma área que eu não me atrevo, né? Eu acho que melhor seria trazer aqui o secretário de governo, trazer a secretária de finanças para que possa falar sobre esse assunto, porque eu posso dizer alguma coisa aqui e estar dizendo coisas erradas a esse fim. Então eu prefiro não responder essa pergunta. Certo. A ouvinte Luciana fala o seguinte: se a própria doutora Salma afirmou que fechando pequenos comércios não mudaria o quadro, não há possibilidade de fechar tudo? Aquele famoso tudo ou nada? Ouvinte Luciana. Aí veja bem, Luciana, a gente fecha tudo. Aí eu preciso comprar um leite pro meu filho, eu não tenho aonde ir. Eu preciso comprar um paracetamol, porque tudo é tudo. Eu não tenho uma farmácia aberta. Quem determina os serviços essenciais não é a prefeitura. Quem determina o que fecha, o que abre, é o Minas Consciente. É o Minas Consciente junto com o governador, secretário de Estado de Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico. Não somos nós quem determinamos o que fecha, o que abre. Né? Então estamos no Minas Consciente, estamos seguindo o Minas Consciente. Para finalizar aqui, a pergunta da Dai Rodrigues, ela pergunta das questões das seringas, que estamos vendo dificuldade com alguns estados. Isso influencia em Guaxupé também, levando em consideração que teríamos 110 mil doses? Por hora não influencia, porque o governo de Minas já anunciou que terá seringa para nos entregar. Né? Então o governo já fez uma compra, a compra do Ministério da Saúde a princípio foi frustrada, mas o Estado anunciou que conseguiu fazer a compra e fará a disponibilização das seringas a todos os municípios. Daniela, mais uma vez obrigado pela sua participação, abre aqui um espaço para suas considerações finais. Eu quem agradeço, Rafael, o que eu digo é que a pandemia nunca acabou, né? A pandemia nunca acabou, nós sempre estivemos sobre alerta, a equipe da saúde vem trabalhando e eu deixo aqui externo a minha gratidão a todos os profissionais de saúde, que são pessoas que estão ali na luta diária, cuidando das nossas saúdes, dizendo que eles também têm medo, eles estão lá na linha de frente. Eu, enquanto secretária, me preocupo com cada profissional de saúde que está na linha de frente, porque eles estão se dedicando e estão exaustos. Eu peço o apoio da população. Isso tudo vai passar, a gente está muito próximo de ter a vacina, a gente precisa se conscientizar, o vírus não tem rosto, o vírus não é aquele nem aquele outro que está contaminado ou não, a gente não enxerga, então qualquer um de nós pode ser um potencial contaminado e um potencial transmissor. Não vamos fazer reuniões em casa, não é hora, gente, não é hora disso, nós pedimos o apoio, nós que estamos trabalhando incessantemente, nós que não estamos dormindo à noite, nós estamos pedindo a colaboração, e não é difícil. Nós precisamos cessar a transmissão do vírus na nossa cidade. Então fica aqui até um apelo. Nós, enquanto comitê de enfrentamento ao Covid, estamos tentando arduamente fazer o que é certo, fazer o que o Minas Consciente determina para nós. Sabemos e somos solidários a todos os comerciantes que estão em sofrimento nesse momento. Eu também já tive comércio, não sou uma boa comerciante, já tive comércio, não é a minha área, pude experimentar o quanto é difícil. Sabemos que o trabalhador precisa que o comércio esteja aberto, então por isso
eu peço à população que sejam conscientes, eu peço à população que fique em casa e que não sejam egoístas e que pensem em tudo, que pensa no trabalhador, que pensa no pai de família que precisa trabalhar, que pensa naquele médico, naquela enfermeira, naquele agente de saúde que está lá na linha de frente, que esse sim está ali por honra e por obrigação. Ele precisa, ele tem que trabalhar, ele não tem como sair dali. Então fica aí o meu apelo e que isso tudo passe logo e que a gente consiga viver um ano melhor esse ano, porque realmente já são quase 12 meses de muito cansaço, de muita luta, e que a vacina chegue logo para nós. Portanto, o decreto continua. Por hora, o decreto continua. Ele é um decreto que ele pode sim ser reconsiderado, pode sofrer alterações a qualquer momento, de acordo com o cenário epidemiológico que nós estamos vivendo na cidade, mas hoje, até o presente horário que eu estou aqui falando com você, o decreto ele está vigente. Tá ok, então, Rádio Clube sempre à disposição, qualquer alteração passa pra gente, a gente tem o maior prazer em informar nossos ouvintes, viu? Obrigado pela sua participação aqui no Clube Notícias. Tá certo, Rafael, obrigado ouvintes, estou sempre à disposição. Obrigado, Daniela. Henrique, é com você. Valeu, pessoal, tá aí entrevista exclusiva com a secretária municipal de saúde, Daniela Betelli, esclarecendo aí sobre os casos de Covid-19 na cidade de Guaxupé. Lembrando que essa entrevista foi ao vivo pelo Facebook da Clube, em facebook.com/Clube FM Guaxupé, e você pode rever ela a qualquer momento através do nosso Facebook e também pelo site Clube. Você ouviu Clube Notícias, de segunda a sexta em 2 edições, 10 da manhã e 3 da tarde. Clube Notícias, um oferecimento Coxupé, sempre ao lado do Cafeicultor.